Boa tarde, abrimos este jornal com uma notícia de última hora. Morreu hoje uma das amigas mais próximas de Nelson Mandela, vítima de doença prolongada. Amina Cachalia era amiga de Mandela desde os dias de estudante universitário e foi uma das figuras centrais na reconciliação multirracial do país após o fim do sistema de discriminação do país, que é o maior produtor mundial de ouro e platina. Na África do Sul, mais de 150 pessoas ficaram hoje feridas na colisão de dois comboios nos arredores de Pretória. 6 são feridos graves, o maquinista e 5 passageiros, que foram levados de helicóptero para o hospital. Testemunhas dizem que um dos comboios estava parado na via quando o outro embateu por trás a alta velocidade. One train was stationary. They both were on the same line, and the other train collided head-end into the stationary one. Many patients, difficult to account for everybody at this stage. Most of them were walking injured patients. We counted about 150 of them, because both trains were full, early morning, and about 50 children as well on their way to school. Para pôr termo à violência que assola o país e que já fez meia centena de mortos, esta manhã o imã que preside a maior instituição de ensino islâmico no Egito, Al-Azhar, mediou um encontro onde juntou líderes religiosos e políticos, desde a oposição liberal, independentes, movimentos revolucionários islâmicos e representantes cristãos, sentaram-se à mesma mesa. O objetivo do imã foi o de promover o diálogo entre todos para pôr cobro à onda de violência que se instalou no país desde as comemorações do Dia da Revolução, que já fez mais de 50 mortos e cerca de 2.000 feridos. بس جينا من جانب الناحيه الثانيه، وقفنا الناحيه الثانيه انا من مؤاخذه حبه اطفال صغيره مع عادل عمرهم 19 سنه، يعني مثلا 75% اشكال ضاله، ما نقولش عليهم ولاد ناس، حرام نقول عليهم صور، ما ينفعش نديهم المبدا ده. احنا جايين وقفتنا النهارده عن طريق ايفنت على الفيسبوك زي ما قلت، بنطالب بالافراج الفوري على المعتقلين السياسيين، سواء في احداث ثوره 25 يناير او في ذكرى الثوره اللي هو 25 يناير اللي فات. 2 مطالبنا بالقصاص العادل، فاحنا جينا وقفنا قدام دار القضاء العالي. ده تزامنا مع وقفه البلاك بلوك اللي هو اعلن عنها. As Nações Unidas acreditam que Moçambique vai precisar de mais de 11 milhões de euros para ajuda às vítimas das cheias. Apesar de a contabilização de vítimas mortais ser contraditória, estima-se que ultrapasse já as 7 dezenas. Mais de 150 mil pessoas perderam todos os bens e meios de subsistência. As autoridades mantêm o estado de alerta depois de as chuvas intensas terem voltado a cair desde ontem nas regiões centro e norte do país. As vítimas das cheias da capital moçambicana ainda não receberam a ajuda prometida para a reconstrução das habitações. De acordo com o autarca de Maputo, David Simango, a reconstrução é para já a grande prioridade. São muitas as famílias que clamam por ajuda após destruição pelas chuvas das suas residências. O Conselho Municipal de Maputo garante estar a trabalhar para o bem dos afetados, mas não esconde que a prioridade é mesmo a reconstrução. O desafio que temos em relação a essas famílias, como dissemos na última reunião, é que alguns deles não têm condições para retornar às suas casas. Então teremos de encontrar espaço novo para que esses nossos munícipes possam ter acesso a um talhão e daí começar o desafio de construir a sua nova habitação. Se poderemos apoiar ou não a construção dessa nova habitação dependerá do esforço que todos nós pudermos fazer. Neste momento, pouco mais de 1.200 famílias vivem, na sua maioria, em centros de acomodação, uma situação que está a tirar o sono às autoridades que criaram equipas para a recolha de apoios. Em relação a essas pessoas, o Conselho Municipal e seus parceiros assegura o abrigo temporário, como é óbvio, assegura a distribuição de produtos alimentares que fazem parte do kit definido pelo INGC e há parceiros que também fazem algumas doações. Declarações prestadas pelo autarca de Maputo durante o encontro que manteve com as comissões criadas especificamente para buscar ajuda aos mais necessitados. Pelo menos 4 soldados malianos morreram hoje na explosão de uma mina. Seguiam num veículo entre as cidades de Douentza e Ombori, no norte do Mali, recentemente tomadas pelo exército maliano e pelas tropas francesas.
As tropas francesas controlam o aeroporto de Kidal, o último bastião urbano dos rebeldes, mas as condições climáticas estão a atrasar o envio de reforços. Les troupes françaises sont vivaces sur l'aéroport de Kidal qui a été pris maintenant il y a un peu plus d'une journée. Les conditions météorologiques font que le complément des forces mettra un tout petit peu plus de temps à arriver, mais ça fait partie des risques du désert. Donc, mais en tout cas, les forces françaises sont à Kidal et tiennent l'aéroport. O ministro francês da Defesa expressou apoio à ideia de enviar para o Mali forças de paz da ONU. Jean-Yves Le Drian admite que a França poderá vir a participar nesse plano. Cette évolution indiquée, annoncée par les Nations Unies, serait une évolution très positive. Et je souhaite cette initiative puisse aller jusqu'à son terme. Avec participation française, évidemment. Nous jouerons à ce moment-là notre rôle, évidemment. Mali já se juntaram as tropas francesas e malianas, cerca de 2.000 soldados, já se juntaram às tropas francesas e malianas, cerca de 2.000 soldados africanos que integram a Força Especial AFISMA, vêm de países como Burkina Faso, Benin, Nigéria, Senegal, Togo, Níger e Chad. E esta é a resposta solidária que os países africanos dão à crise no Mali. 4.500 soldados franceses já estão no Mali e a AFISMA espera colocar 8.000 homens a combater os rebeldes islamitas. Ontem mesmo, centenas de soldados do Chad, com larga experiência de deserto, deixaram a sua base em Niamey com destino ao Mali. Tchadienne, venez ici pour chasser le terrorisme en Afrique. Vive l'armée! 90% dos manuscritos de Timbuktu estão a salvo. A maior parte dos documentos e livros antigos conservados na cidade histórica do Mali foi guardada em local seguro antes da chegada dos islamitas. Os islamitas foram acusados de terem destruído manuscritos antigos na biblioteca da cidade, mas afinal grande parte tinha sido resgatada antes da chegada dos radicais islâmicos e encontra-se sem salva em local seguro. In an African context where there's so little of a written heritage, this is significant, and there are thousands and thousands, and the Malian capacity to conserve these things is extremely low. O advogado e ativista dos direitos humanos nigeriano Ebun Adegborua congratulou-se pela decisão do Tribunal de Haia de condenação de uma companhia subsidiária da Shell, a Royal Dutch Shell Nigerian, pela poluição do delta do Níger. O Tribunal considerou que a companhia não assegurou a prevenção necessária contra ataques e sabotagens e, como tal, teria de indenizar os agricultores que ficaram com as terras contaminadas e os pescadores que deixaram de pescar em virtude das águas estarem poluídas. O advogado que acompanhou o processo espera agora que o governo nigeriano seja mais escrupuloso na forma como concede licenças de exploração de petróleo. I am glad that for the first time, at least the agitation of our people has been confirmed that Shell is not a friendly organization and that it needed to be held accountable by its own people for the crimes committed against the poor of Nigeria. So it's quite commendable. Os voos diretos entre o Sudão e o Sudão do Sul foram retomados. A rota aérea entre Khartoum e Juba, as capitais dos dois países, entrou no 6º mês sem interrupções. Isto depois do pacto assinado entre os dois países em setembro do ano passado. A reabertura do tráfego por mar e por terra ainda não tem data marcada. أنا اسمي خليل من جنوب السودان. الآن يعني متوجه من طرف خرطوم إلى جوبا. ويعني نشكر القناة الصينية على هذا الاستطلاع يعني. ويعني سعيد جدا بعودة العلاقات بين البلدين ونتمنى يعني تسير بصورة طيبة ويكون في تواصل زي ما كان وأكبر مما كان ونتمنى التوفيق للبلدين التطور والتقدم والازدهار. A ajuda humanitária em diversas frentes é tema de destaque na revista de imprensa diária dos jornais africanos publicados em língua portuguesa. O Jornal de Angola, FAO, destaca caso de Angola na luta contra a desnutrição. Milhares de notas foram detectadas. O Ministro da Defesa condena a rebelião. Cultura reaviva a figura do cantor investigador. Festa do Carnaval afina os batuques. Programas do Executivo melhoram situação na Banga. Plateia rendida a puto português. A nação de Cabo Verde
Gestão das obras do anel rodoviário do Fogo, Governo admite falhas. CAN 2013. João de Deus acredita que motivação e ambição cabo-verdiana poderão derrubar o Ghana. Projeto de educação ambiental leva crianças carenciadas a Santo Antão. Carlos Veiga adverte, é preciso evitar que ilhas sejam contra ilhas. Liberdade de imprensa Cabo Verde em queda. Repórteres sem fronteiras. Cabo Verde ganha regulamento de qualidade em comunicação móvel. Carnaval em São Vicente. Grupos desafiam a crise com imaginação. E termina aqui esta edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde.